Você já se sentiu no meio de uma batalha espiritual? Como e por que essas batalhas acontecem? É o que nós vamos entender nesse estudo, hoje, analisando o desfecho do capítulo 10 do livro de Daniel. É agora, no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Como é que você está? Tudo tranquilo, tudo na paz? É um privilégio podermos estudar juntos a Palavra de Deus. Privilégio poder compartilhar com você a mensagem da Palavra. Estamos chegando ao final de mais um estudo, que é o estudo número 13 do nosso guia, que é a visão que Daniel teve no Rio Tigre. Teve aqueles dias de choro, de lamentação, de angústia pelo cenário. E a gente percebeu a angústia, o povo que estava voltando para Jerusalém pós o cativeiro da Babilônia. E a gente tem tirado lições muito interessantes sobre esse capítulo. E hoje vamos concluir com este cenário que começa lá no início, né? Que é o grande conflito que existe. Aquilo que a gente vê, a gente não tem percepção que por trás da realidade visível existe uma luta, um conflito cósmico e um conflito espiritual. Eu não sei se você acredita nisso ou não, se você tem noção disso ou não, mas eu quero te convidar a acompanhar esses próximos momentos de reflexão. E você vai ter percepção clara que nós estamos no meio de uma luta. O bem existe, o mal também existe. E é lógico, a gente faz todas as nossas reflexões baseadas na Bíblia. A gente tem o nosso guia de estudos, que é o nosso material didático, mas nós nos baseamos na Palavra de Deus. Então convido você a abrir junto comigo a Bíblia em Daniel capítulo 10. Você sabe que neste mês de agosto nós estamos numa campanha especial dos Anjos da Esperança. No projeto Anjos da Esperança nós recebemos doações mensais para que a gente continue levando a mensagem da palavra através da TV, através do rádio e através da web. E de forma muito especial, agora, neste mês de agosto, nós estamos trabalhando com a nossa robô Esperança, com a nossa inteligência artificial. Você sabia que mais de 100 milhões de pessoas no Brasil usam o WhatsApp para se comunicar através da troca de mensagens? E a Novo Tempo resolveu aproveitar esta ferramenta para compartilhar a palavra de Deus. Por isso, nós desenvolvemos a nossa robô Esperança, que é uma inteligência artificial que troca mensagem com as pessoas para ajudá-las a estudarem a Bíblia. E nesse mês de agosto nós queremos investir recursos nessa tecnologia para que mais pessoas sejam alcançadas pelas mensagens de esperança através do WhatsApp com a nossa robô Esperança. A inteligência artificial pode ser usada para o bem, pode ser usada para compartilhar esperança. Hoje, só para você ter uma ideia, a robô Esperança já estuda diariamente com 10 mil pessoas, mas nós queremos dobrar este número. Nossa meta é que a robô Esperança consiga estudar a Bíblia com 20 mil pessoas por dia. Mas se a gente aumentar a quantidade de pessoas estudando todos os dias, nós também vamos aumentar os nossos gastos. Por quê? Porque nós precisamos pagar pela evolução da ferramenta da inteligência artificial e também pelos servidores onde ficam armazenados os conteúdos. E nós também, além disso, pagamos pelas mensagens trocadas. São muitos custos, dá para ter uma ideia dessa
né, dos investimentos aí. Por isso, nesse mês de agosto, nós contamos com o seu apoio. Faça uma doação especial e ajude a Robô Esperança a compartilhar o amor de Deus com mais pessoas. Vamos lá. Se você já é um anjo da esperança, faça uma doação extra, específica para esse projeto. Se você ainda não é um doador regular, faça uma doação única nesse mês de agosto. Participe junto com a gente desta missão de levar a mensagem. E você pode fazer sua doação de duas formas. Pode ser através da nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com. E se você preferir uma outra forma de doação, que não seja chave Pix, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, dizendo que o pessoal vai fazer contato com você, né? É o 12981766630. Eu quero doar, uma doação especial para o mês de agosto. Você também pode ligar para a 0 Operadora 12 21 27 30 30 e os nossos atendentes vão estar aí prontos para te dar atenção e juntos levarmos esperança a todas as pessoas. Esse é o mês da doação Anjos da Esperança, porque a esperança vai além de qualquer distância que possa existir. Contamos com o seu apoio. Vamos juntos? Vamos estudar agora. Eu quero orar a Deus para que o Senhor nos dê iluminação ao estudarmos a Bíblia mais uma vez. A gente está numa longa temporada, mas muito interessante, estudando o livro profético de Daniel. E a próxima temporada, no início de setembro, nós vamos dar sequência estudando agora o livro do Apocalipse. Vamos orar a Deus? Pai do céu, é hora de abrirmos a Bíblia. Que o Senhor nos dê entendimento, iluminação através do Espírito Santo. Que o Senhor abençoe cada um dos nossos telespectadores. Que a tua mão esteja sobre eles. Eu suplico isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, convido você a abrir a Bíblia, no capítulo 10 do livro de Daniel. Vou recordar o que a gente trabalhou aqui no último programa e vamos dar a sequência para a gente concluir esse cenário que foi formatado lá no início. A gente já vai ver isso aqui, tá? O que nós vimos no estudo anterior, né? Depois de um período de angústia e intensa oração, Daniel recebe uma visão. Nessa visão, Daniel vê Jesus com uma descrição impressionante. A gente trabalhou isso, a comparação que existe, né, com o capítulo de Apocalipse, o capítulo 1 de Apocalipse. Passei muito rápido aqui, hein? Olha só. Uau! Tem que voltar aqui um pouquinho, agora sim. Passei muito rápido. Daniel vê Jesus como sacerdote e intercessor, também como rei e como guerreiro, um libertador. Nos momentos mais desafiadores da vida, a gente estudou isso, o Senhor vai se apresentar para atender aquele que clama. O Senhor está preocupado, e a gente viu isso no verso 12, eu vou resgatar, que o Senhor estava com o olhar para Daniel. A gente tem, portanto, um cenário de uma guerra espiritual que envolve todo o ambiente político e religioso. Isso se aplica, lembra bem, a gente tem estudado ao longo da temporada alguns pontos importantes. E isso se aplica à realidade que a gente encontra no livro, mas isso também se aplica à vida da gente e a todas as circunstâncias que a gente passa. Isso também se aplica ao mundo que a gente vive. Então, neste momento, existe uma guerra individual, pessoal, né? O inimigo de Deus está lutando por mim, né? E por você, ou seja, o inimigo quer a gente, mas Deus está lutando por nós porque Ele quer que a gente tenha vida eterna. E Ele já pagou o preço, Ele já pagou o resgate, basta que eu aceite e me entregue totalmente a Ele. Mas também a gente precisa ter o entendimento, e esse é o propósito do capítulo, e a gente vai ver que há uma sequência no capítulo 11,
E conclui no capítulo 12, né? Os 3 capítulos estão ligados, a gente vai reforçar isso nesses próximos dias, que existe uma guerra, um conflito entre o bem e o mal em todo o sistema político e religioso no mundo. Você sabe que nada é feito sem uma intenção. Tudo tem um propósito. O Senhor está lutando para nos salvar, mas o inimigo de Deus também usa todas as ferramentas e artimanhas para destruir. Isso envolve nossa vida pessoal e isso envolve todo o sistema que a gente vive no mundo inteiro. Falar sobre isso pode gerar algum desconforto em algumas pessoas. Eu dizer assim, o pastor está viajando aí nesse pensamento, né? Mas eu queria, junto com você, ter esse olhar. E quando eu coloco isso, coloco de uma forma muito equilibrada, para que eu tenha percepções que existe uma intenção de salvação, mas também existe uma intenção de perdição. E o sistema gera isso, o mundo que eu vivo gera isso, mas Deus, através do Espírito Santo, está em todos os momentos se apresentando para a gente para nos salvar. Vamos entender isso na conclusão desse capítulo, que não é a conclusão do tema do grande conflito, mas é uma sequência para o capítulo 11 e depois para o capítulo 12, tá? Vamos retomar a partir do verso 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Essa expressão de não temas é uma expressão usada com muita frequência na Bíblia. Eu li esse verso, né? Já citei esse verso anteriormente. É uma fala de Deus dizendo assim, você não precisa temer, eu estou cuidando de você. E eu não só estou cuidando de você, neste caso eu estou cuidando do povo, porque lembra o contexto, o povo volta para Jerusalém e aí há um conflito ali no processo de reconstrução, existe uma investida do mal para que não houvesse a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução do templo, a reconstrução da cidade, porque a cidade era uma referência espiritual. Então, ter essa percepção que eu não preciso temer individualmente e posso olhar para o mundo e ter a certeza que Deus está no comando de todas as coisas. Eu já mencionei isso da forma como o anjo fala com ele, aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te. Talvez aí seja o grande desejo que deve haver dentro de nós, que é nos colocarmos confiantemente diante do Senhor. E agora, a partir do verso 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, e a expressão, ele vai se repetir isso no capítulo 12, né? Miguel aparece, quem é como Deus, é o significado do nome, um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Eu vou explorar um pouquinho mais na sequência, lá no capítulo 12, porque Miguel vai retornar aqui atuando para defender o povo de Deus. Quando você estuda e faz uma conexão de textos, você percebe que Miguel é a presença, é a atuação de Jesus Cristo como aquele que vai defender, aquele que vai libertar. A gente vai perceber isso um pouco mais no capítulo 12, como eu mencionei. Então, vamos explorar um pouquinho mais o texto aqui. Então, um dos príncipes veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, houve uma resistência para que o plano do Senhor se concretizasse. Ou seja, havia uma guerra espiritual? Havia, no processo de reconstrução. Mas essa guerra é muito mais ampla. Essa guerra estava atingindo a nação que estava naquele momento governando, que era o Império Medo-Persa, que havia derrubado a Babilônia. E a gente precisa ter essa percepção para entender que existe uma luta individual, mas existe uma luta num cenário político e num cenário religioso. Vamos na sequência, para a gente explorar este assunto aqui, verso 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder a teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes.
Há uma luta aqui e agora, o anjo está dizendo. Mas existe uma luta futura, haverá um conflito futuro que vai afetar aquele que é fiel, aquele que está dedicado a cumprir o que o Senhor apresenta. Sequência, no verso 15, ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. A resposta, verso 16, eis que uma como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios, então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Todo esse cenário, todo esse contexto, toda essa situação trouxe para Daniel, a gente viu isso anteriormente já, citado nos versos anteriores, trouxe para ele um momento de total fadiga. O que esse texto pode falar para mim e para você? Quando eu olho para o cenário fora, quando eu olho para as situações que a vida me causa, situações que eu tenho que enfrentar, quando eu olho para o cenário mundial, quando eu olho talvez para os conflitos que estejam próximos, familiares ou distantes, guerras que surgem, crises que acontecem, inesperados. Cada vez que a gente, de alguma forma, acessa uma notícia, por exemplo, a gente corre esse risco de ser fatigado emocionalmente pela situação que nós estamos vivendo. Mas é nessa hora que vem a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. É isso que o anjo vai dizer. Daniel, eu estou no comando de todas as coisas. Agora lembre-se, você está passando por essa situação, o povo está passando. Daniel, a guerra é muito mais ampla. A guerra estava num ambiente político de domínio. E tem mais, Daniel. Isto vai acontecer com o povo nos últimos dias da história. Então, por que é importante que a gente estude a profecia e entenda a profecia aqui? Porque virão dias difíceis e a gente vai estudar isso na sequência. Haverá uma angústia como nunca houve. Há um cenário sendo montado para os últimos momentos da história do mundo. Deus deseja, Deus quer, Deus projetou. Não. São escolhas. É um conflito entre o bem e o mal. Uns estão escolhendo o bem, outros estão escolhendo o mal. Neste momento, eu e você estamos aqui querendo conhecer a palavra de Deus. Temos as nossas falhas, temos os nossos erros, mas nós queremos, de alguma forma, sermos transformados pelo poder do Espírito. Mas você acredita que neste momento o mal está acontecendo também? Alguém está projetando uma ação para fazer mal, para destruir, para matar? Essa é a realidade do mundo que a gente vive. Enquanto alguns estão buscando a Deus para fazer o que é bom, outros estão buscando o mal para destruir, para enganar. E isso acontece em todos os níveis, em todos os lugares. É isso que o anjo está dizendo. Existe um grande conflito, existe uma guerra em todos os níveis, em todos os momentos. E ele está dizendo isso vai acontecer no futuro de forma muito mais veemente, de forma muito mais assim contagiante. Eu queria dizer para você que a gente tem esses minutos aqui, né? Que a gente estuda, que a gente procura, a gente está alguns dias estudando, mas lembre-se, o processo de aprendizagem se dá também quando você lê e quando você pesquisa, tá? Por isso quero te motivar a ler, a pesquisar e a pedir o seu guia de estudos. Não deixe de pedir. Mande agora uma mensagem para o nosso WhatsApp, é o 12982444449. Tem aí
o guia de estudos tem o texto escrito, parte do que a gente está falando, e os textos bíblicos como referência. Faça seu estudo de forma reflexiva em oração, para que o Espírito de Deus te dê lucidez, entendimento. É isso que a gente quer aqui. Sequência, vamos lá. Vamos fazer aqui uma comparação. Hoje estou passando muito rápido aqui. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. Diante de um cenário, um cenário negativo, o Senhor está disposto a nos fortalecer. Está muito rápido. E ele me diz, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Sequência, ele já está dando a sequência que a gente já estudou. Depois do Império Medo-Persa, virá o Império Grego, né, através de Alexandre o Grande. Mas eu te declarei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe, o vosso Salvador. Quero fazer agora uma comparação rápida com você, só para a gente entender esses dois cenários, né? A revelação de Gabriel tem esses dois estágios. E eu vou fazer a comparação do que já foi citado no verso anterior e nos versos que eu acabei de ler, né? Nos programas anteriores. Então, no verso 9, Daniel ouve as palavras e ele cai por terra. No verso 15, Daniel ouve as palavras e cai por terra. Sequência, olha como se repete. No verso 10 e 11, o anjo toca as mãos e os joelhos de Daniel, que está em pé tremendo. No verso 16 e 17, o anjo toca os lábios de Daniel, que abre a sua boca para falar com dificuldade. Na sequência, verso 12, o anjo conforta, não temas. No verso 18 e 19, o anjo conforta, dizendo, não temas. Vejam como há uma presença constante e ênfase aqui nesses detalhes. No verso 13 é uma batalha com o príncipe da Pérsia, tendo Miguel como aliado. No verso 20 e no verso 21, a batalha com o príncipe da Pérsia, tendo Miguel como aliado. O reforço dessas expressões ajuda no seguinte detalhe. Quando nós confiamos em Deus, a vida ganha sentido apesar de suas incoerências e dos seus infortúnios. Talvez aqui seja o grande desafio que a gente tenha. Quando nós confiamos em Deus, aquilo que parece não ter sentido, começa a ter sentido. Aquilo que parece fora do contexto da realidade e injusto, mesmo que eu não consiga explicar, mas a confiança diz assim, eu estou cuidando de você. Por isso essa repetição, ele está angustiado, mas ele não tem, Daniel está angustiado, mas ele não tem a visão total, o cenário total daquilo que está acontecendo. Eu e você não temos uma visão total do que há por trás das cortinas na nossa vida, daquilo que acontece com a gente e daquilo que está acontecendo no mundo. E o mais intrigante é que às vezes nós queremos controlar isso. Às vezes nós queremos, fazer o papel de Deus, nós queremos transformar situações que são impossíveis. Existem momentos na vida que nós não temos mais nada o que fazer senão confiar. Você está passando por uma situação difícil? Lembre-se, o Senhor está no comando, confie. O Senhor está cuidando de você, confie. Vamos aprofundar um pouquinho aqui, e eu quero concluir com isso. Essa ideia de que nós estamos no meio de uma batalha, do conflito entre o bem e o mal. Efésios capítulo 6, verso 10 e 11 diz, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Verso 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os príncipes e potestades, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Queria falar para você que existe uma guerra por trás da minha e da sua vida. A nossa luta não é contra sangue, contra carne. Estou falando para você nesse momento que talvez esteja enfrentando conflitos familiares. Eles são muito mais profundos. Eles são muito mais, imperceptíveis, muitas vezes. Estou falando para você que passa por dificuldades no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com um filho. Estou falando para você que está enfrentando dificuldades no seu trabalho, conflitos. Estou falando para você que talvez em sua igreja, em sua comunidade religiosa, enfrenta dificuldades. Estou falando para você que está estudando a Bíblia, está querendo conhecer, tomou decisões, de mudar as suas ações. E você está lutando. Quero dizer que a luta não é contra alguém que se opõe. Essa é uma luta espiritual. A nossa luta é contra principados e potestades. Por isso, vamos nos revestir da confiança do Senhor. Olhe para o cenário mundial. As guerras que existem, a instabilidade econômica, os problemas na área da saúde. É muito mais amplo, é uma luta espiritual que está por trás. Mas uma coisa eu posso ter certeza. E o Senhor diz para mim, como disse para Daniel, não temas. Miguel, o teu príncipe, o teu libertador, Jesus Cristo, está com você e Ele vai te fazer um vitorioso. Eu quero orar por isso nesse momento. Você quer orar comigo? Pai do céu, temos lutas, desafios, mas hoje, mais uma vez, depositamos nossa vida e nossa confiança em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos, refletirmos nesse capítulo que prepara, que é a introdução para a parte final do livro de Daniel. E amanhã a gente se encontra para estudarmos juntos o capítulo 11. Um abraço e até amanhã.